Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre os maiores erros de advogados no tráfego pago em 2024. Nós separamos aqui 5 erros que nós vemos aqui que advogados cometem todos os dias no tráfego pago, seja ele no Google Ads, que é a plataforma de anúncio do Google, né, aquela rede de pesquisa que todo mundo, como você provavelmente já deve ter visto em algum lugar, ou como o do Meta Ads, que são os anúncios no Facebook e no Instagram, tá? A gente separou aqui esses erros, muitos desses erros são erros que de repente podem ser corrigidos na própria plataforma, né? Você fazer ajustes em público-alvo, fazer ajustes em segmentações, mas outros ajustes são mais ajustes de negócio, mesmo até mesmo para o advogado saber de alguma forma quem é o público dele, com quem ele está falando, né? Essa parte comercial como toda, mas sem dar spoilers aqui, que a gente vai ver adiante, vamos focar aqui nesses erros, vamos passo a passo aqui em cada um desses erros. Bom, o primeiro que a gente acredita aqui é não anunciar. A gente sabe que hoje existe uma grande demanda, a partir do momento que a gente fala sempre para os nossos clientes, a partir do momento que você começa a anunciar de forma mais profissional, seja em qual área for, você vai ver que realmente existe uma demanda quase que infinita de pessoas procurando por advogado, procurando principalmente por soluções que advogados resolvem, né? Então, ou seja, só de não anunciar, só de você não estar com um anúncio seu rodando no Google Ads, só de você não ter uma postagem, algum criativo rodando no Meta Ads, já é um grande erro aqui que nós acreditamos. Então, ou seja, todos os advogados deveriam sim anunciar, deveriam estar anunciando na internet, e com certeza quanto mais você anunciar, quanto mais você de fato insistir, de fato seguir melhorando pelo menos 1% ao dia, né, como muitos falam, não é quase inevitável você não ter resultado. Então esse é o primeiro erro que nós acreditamos aqui, não anunciar já é um erro crucial que realmente você está deixando muitas oportunidades, é um custo de oportunidade muito grande de você estar fora, de você de fato estar anunciando. Então nós acreditamos que esse seja um erro, tá? E o segundo erro que nós acreditamos aqui, que advogados querem anunciar muitas áreas de uma vez só. Tá, mas eu sei, mas tem advogado que tem escritório de advocacia full service, que atende várias áreas, que só chegar lá com um cliente que chegar com um determinado problema, o advogado vai pegar esse caso, vai dar um jeito de resolver para esse cliente, mas na internet muitas vezes não funciona dessa forma, não é essa forma que vai funcionar do melhor jeito, tá? Por quê? Por que isso é um grande erro que nós acreditamos aqui? Porque são públicos completamente diferentes. Por exemplo, um advogado que vai anunciar na área de família, de consumidor, trabalhista, previdenciária, vai anunciar essas 4 áreas de início. Você vai ver que são públicos completamente diferentes. O trabalhista até o de previdenciário até pode ser um público semelhante ali. Mas, por exemplo, um cliente de trabalhista e um cliente de consumidor, eles são completamente diferentes. Eles estão em momentos diferentes. Ele até pode ser parecido, sim. De repente, as mesmas pessoas podem ter problemas trabalhistas, as mesmas pessoas podem ter problemas de consumidor, mas elas estão em momentos diferentes, momentos de vidas até diferentes. Então, por isso que são públicos distintos, né? Então, ou seja, são processos comerciais completamente diferentes, onde você vai ter uma cadência diferente para tributário, uma cadência diferente para previdenciário, e isso tudo pode impactar nos resultados. Isso, sim, pode ser determinante também, tá? Então, demanda muito mais orçamento e habilidades nas plataformas de anúncio em si. Então, para você anunciar 4 áreas de uma vez, a gente recomenda aqui, quando a gente vai começar o trabalho com os nossos clientes, nós recomendamos no mínimo R$600 por mês para você anunciar cada área, tá? Se você, por exemplo, você vai anunciar cada área, seria R$600 para trabalhista, R$600 para de previdenciário, R$600 para a área de consumidor. Então, já exige demanda mais de orçamento e também, por si só, também habilidades na plataforma de anúncios. Você configurar as palavras-chave, você ter que otimizar 4 campanhas, você ver os termos de pesquisa de 4 campanhas, você otimizar a landing page de 4 campanhas. Então, ou seja, isso é um grande trabalho, principalmente para quem está começando. Então, o que nós recomendamos? Recomendamos em focar em uma área. Você não precisa de muitas áreas para ter resultado. Com apenas uma área você já consegue gerar resultados. Então, ou seja, focar em uma área, escolher uma área e ir fundo nela e traçar um bom público, fazer um bom processo comercial, que com certeza os resultados podem vir, tá bom? Então, esse mito que você tem que anunciar várias áreas, as mesmas áreas que você atua no seu escritório físico, isso é um grande mito, tá? Então, ou seja, no digital, foque apenas em poucas áreas,
em poucas demandas que você pode ter um potencial de resultado muito maior, principalmente para quem está no início. Para quem já tem uma habilidade, beleza, pode até testar, pode até fazer sentido, mas para quem está começando, isso definitivamente não faz sentido, tá? Não saber quem é o seu público, né? Ou seja, é um pouco do que a gente já falou aqui no erro 2, tá? E isso é um erro determinante também, não saber como definir o que é um lead qualificado, ou seja, com parâmetros objetivos, né? Ou seja, a partir do momento que você... muitos advogados falam, poxa, mas não está chegando um lead qualificado aqui. Tá, mas o que é um lead qualificado para você? Vamos traçar alguns parâmetros objetivos para a gente saber de fato o que é um lead qualificado. O que, por exemplo, um advogado empresarial que quer vender uma consultoria empresarial para empresários, obviamente, tá? Mas empresas, você quer vender para todas as empresas? Não, acho que todas as empresas, acho que no caso... precisaria de uma consultoria empresarial que meu escritório oferece. Tá, mas todas as empresas a gente vai da padaria daqui da esquina ou até a Petrobras, que é o potencial cliente. Ou seja, toda a sua empresa, a padaria da esquina é uma empresa, a Petrobras também, que é uma empresa gigante, também é uma empresa também. Então, ou seja, você vai vender para esses dois públicos, vai vender para essas duas empresas. Aí o advogado fala, não, eu quero focar somente empresas do ramo do marketing digital, quero atuar para pessoas que têm infoprodutos, para pessoas que têm agência de tráfego, para pessoas que prestam serviços no mercado digital. Então você já nicha de uma forma, então, ou seja, você vai pegar uma categoria específica. Por exemplo, como a gente tem um cliente aqui que atua somente com donos de revendedoras de carros, então, ou seja, ele está nichando para um público específico, ele já sabe quem é o seu público, de repente ele já sabe qual é a comunicação dele, por exemplo. Ele pode ser muito mais específico num anúncio, por exemplo, ele fala assim, revendedor de carro, você teve problema com pós-vendas da sua concessionária, então, ou seja, ele dá um conteúdo informativo e faz uma chamada para ação nesse sentido. Então, ou seja, você tem que saber, por isso que o público é muito importante, né? Não é somente traçar um público-alvo, não. O público-alvo é também somente para saber se o público, se você quer qual público é qualificado para você, que público não é qualificado para você, que público faz sentido para você ou não, tá? Então, ou seja, isso é muito mais profundo do que a gente imagina e isso é muito mais determinante do que a gente pode esperar, tá? E quais são, não saber as características dele, por exemplo, um lead de divórcio pode levar mais tempo para tomar uma decisão, porque tem muitas coisas a considerar. A pessoa, para tomar uma decisão de fazer um não divórcio, ela tem que levar em consideração os bens dela, tem que levar em consideração os filhos dela, ela tem que levar em consideração a família, tem que levar em consideração o desgaste emocional. Então, ou seja, são muitas decisões pesadas para tomar e isso pode demorar um pouco mais para a pessoa tomar, de fato, se ela vai se divorciar ou não. Então, logo, se nesse sentido, pode ser que pode demorar um pouco mais para gerar resultado. Você começa a gerar leads ali para as pessoas que estão ali procurando, que estão ali considerando. Pode ser que você tenha resultados rápidos, pode ser, com certeza sim, mas já alinho desde já aqui, de repente pode ser um pouco mais, levar um pouco mais de tempo para gerar resultados de fato, tá? Negligencial comercial, a gente acredita que com certeza é um dos fatores também determinantes para os maiores erros de advogados no tráfego pago em 2024. Por quê? Não tem um fluxo de atendimento definido, então, ou seja, não sabe, os advogados não, muito pelo fato de não saber quem é o público dele, não sabe o que é um lead qualificado, o que não é um lead qualificado, não tem esses parâmetros objetivos. Então, os advogados muitas vezes não sabem como fazer perguntas de qualificação, né? Não sabe fazer com que que aquele potencial cliente pode ter um determinado direito ou não ter um determinado direito. De repente fazem perguntas mais genéricas, não fazem perguntas tão objetivas para saber de fato se o lead é qualificado ou não, tá? Então isso vai de novo, saber qual é o seu público, de saber com quem você está falando, de saber qual é o momento que ele está para você definir tudo isso, tá? E não fazer follow-up, tá? Porque a maioria dos clientes não fecham de primeira, ou seja, a grande esmagadora parte dos clientes de fato não fecham de primeira, tá? Porque aqui vai um pouco de conhecer seu público, por exemplo, o cliente de divórcio, então, ou seja, você tem que mandar várias mensagens para ele. O que é o follow-up, né? Que a gente ficou de explicar. O follow-up nada mais é que, por exemplo, um cliente mandou mensagem para você hoje, quinta-feira, na próxima quinta-feira da semana que vem, você manda uma segunda mensagem. Por exemplo, fulano, tudo bem? Eu vi que você entrou em contato aqui, você já resolveu o seu problema, ficou mais alguma dúvida? Tem algo mais que a gente possa ajudar? Na terceira semana você manda uma terceira mensagem, no caso, com um novo estímulo. Você pode, de repente, se manter à disposição para agendar uma reunião, ou depois aqui
3 semanas, no caso, você manda umas avaliações do seu Google Meu Negócio, por exemplo. Muitas das pessoas, muitas vezes, têm objeção da distância, por exemplo. Vou contratar um advogado pela internet, não sei se é confiável, se de fato vai me ajudar, vai ajudar a resolver o problema. Então, você pode mandar os prints das avaliações de você, do seu escritório no Google Meu Negócio, para mostrar que de fato você tem procedência, para mostrar de fato que você pode ajudar ele na melhor forma. Então, é isso que é o follow-up, esse é o princípio do follow-up e também vai um pouco de conhecer seu público, como nós falamos aqui, para você saber quando você precisa ser mais agressivo, quando você de fato precisa ser mais estratégico nessa parte do follow-up, tá? A gente sempre diz para os nossos clientes aqui na parte de gestão de tráfego, também os clientes que trabalham com a gente aqui, é que pode ser agressivo nessa parte de follow-up, pode mandar, pode ser insistente, pode mandar 1, 2, 3, 4, 5, 10 mensagens ao longo do tempo, porque a gente sabe que tem advogado que é agressivo, a gente sabe que é advogado que faz isso, tem muitos advogados que geram resultados através do follow-up, e aí eu acho que vai muito daquilo, né? Você já pagou pelo lead, o lead já chegou no seu WhatsApp, já chegou no seu CRM ali, então fazer com que ele de fato feche com você, de fato, ou se não fechar, que fique no futuro próximo, de repente quando ele precisar de um advogado, para quando ele precisar indicar um advogado para alguém, então ele vai saber que você pode atendê-lo, porque você sempre está por perto, você sempre está mandando alguma coisa, você sempre está mandando um conteúdo informativo, está mandando ali uma frase motivacional, está mandando algum vídeo sobre um direito que ele pode ter, mandando sobre um artigo de algo que ele possa se interessar, que esteja alinhado com quem ele entrou em contato. Então, isso pode ser muito determinante também, muito determinante para os resultados, tá? E não teve... e advogado fala assim, não teve retorno aqui, esse negócio de Google Ads, não teve retorno, esse negócio de Meta Ads aqui, não funciona, eu desisto, tá? E isso é um grande erro, né? Porque a gente vai entrar um pouco mais na parte de plataforma aqui, das plataformas, de como você... A gente falou muito mais na parte de negócio mesmo aqui, na parte estratégica, de saber do fluxo de atendimento, de fazer follow-up, da parte comercial, de público, de anunciar muitas áreas de uma vez, de parte de negócio mesmo, assim, para o advogado entender até daquilo que ele quer mesmo dele para o escritório como empresa, né? Mas aqui a gente vai falar um pouco mais de plataforma, ou seja, as palavras-chave das campanhas estavam alinhadas, de fato trazem o público que você quer atrair, estão em correspondência ampla, estão em correspondência de frase. Então, ou seja, quando está em correspondência ampla, pode ser que atrai um público muito amplo, né? Você coloca uma palavra advogado, aí todas as pesquisas que vão com aquele termo de advogado, por exemplo, advogado de família, advogado trabalhista, advogado consumidor, vão cair para suas pesquisas. E você está com uma landing page lá, com uma landing page de advogado trabalhista. Então, ou seja, isso pode ser um problema, tá? Então, precisa revisar as palavras-chave. Os anúncios estão conectando com as palavras-chave, os textos dos anúncios contêm as mesmas palavras-chave, contêm os mesmos textos das palavras-chave, então é algo também para ser revisto. Os temas de pesquisa da campanha estão trazendo o público alinhado com o que você deseja. Por exemplo, você está anunciando advogado criminal e aparece nos temas de pesquisa advogado criminal, quanto ganha, advogado criminal famosos, advogado criminal faculdade, advogado criminal, quanto ganha. Então, ou seja, são todas essas pesquisas que nós falamos aqui, nesses termos de pesquisas, não são alinhados. Então, ou seja, alguém que pesquisa por advogado criminal quanto ganha, não é um público que, potencialmente, não é um público que vai entrar na sua landing page e vai, de fato, entrar em contato contigo. Então, são essas análises também que precisam ser feitas quase que semanalmente, tá? A página de carregamento, o carregamento da landing page está boa, por exemplo, se você está com uma landing page que está lenta, que está carregando, está demorando muito para carregar, isso pode ser um problema. Tá? A gente sempre deixa o ideal aqui, recomenda algo em torno de 2 a 5 segundos para poder fazer o carregamento. Tá? Então, é algo também para ficar de olho. Os criativos Meta Ads estão trazendo o público certo. A gente estava anunciando aqui com um advogado na área de trabalhista para vigilantes. E a gente começou com um criativo que estava trazendo pessoas que eram de fato vigilantes, mas pensavam que era vaga de emprego. Então, ou seja, só um ajuste que a gente fez no criativo, mudar alguma frase, mudar algum texto assim, já pode mudar. Ou seja, já parou de trazer pessoas, de trazer pessoas que estão procurando por emprego. Agora sim estão trazendo vigilantes com problemas trabalhistas. Então, ou seja, fazer esse tipo de análise, porque é muito aleatório às vezes. Às vezes você faz um ajuste mínimo no texto, você ressalta alguma informação, deixar mais claro, você deixa mais claro alguma informação, você começa a atrair um público certo. Então, qualquer ajuste mínimo mesmo, qualquer ajuste ali que, principalmente que pode impactar, que vai poder, de fato, trazer um público diferente para suas campanhas, tá? E como a gente falou aqui, como é que está o comercial, está negligenciando, como é que está o fluxo de atendimento, está fazendo follow-up, está
tá sabendo qualificar bem o lead. Então essa parte aqui é importante também na área comercial. E a métrica mais importante é quanto investiu e quanto retornou. Por exemplo, muita jogada fala assim, só fechei 2 contratos aqui, não tá bom. Tá, mas esses 2 contratos, tá, beleza, eu investi, quanto você investiu? Investi R$2.000. E quanto voltou esses contratos? Voltou R$8.000. Então é uma métrica boa, ou seja, pode ser que muitas jogadas falam que investiu R$2.000 e chegou 100 leads e fechou 2 contratos. Mas você vai ver que no final das contas ele investiu os R$2.000 e voltou R$8.000. Então, ou seja, a conversão está muito baixa. Poxa, pode ser que de fato, pode melhorar. Existem coisas para melhorar. Mas você está no caminho. De fato, assim, às vezes é o primeiro mês de campanha, às vezes é o primeiro, segundo mês de campanha, às vezes recebe muito lead, mas a jogada ali de alguma forma está tentando saber como é que funciona essa parte comercial. Então, ou seja, a principal métrica, a métrica mais importante que precisa ser analisada é quanto investiu e quanto retornou, tá? Então, não fique nessa vaidade de taxa de conversão, de número de cliques, enfim, muitas outras coisas que muita gente fala na internet como um todo, mas acaba negligenciando do principal, né? Que é o quanto investiu e quanto retornou. Essa é a métrica mais importante. E claro, fazer essa análise e fazer essa análise se isso de fato faz sentido para você, de quanto retornou, de quanto você investiu, de quanto de fato voltou para o bolso do seu escritório, tá? Então é bom também ficar de olho também na parte do fluxo de caixa do advogado, né? Por exemplo, às vezes você tem área que você anuncia, na área trabalhista, por exemplo, você anuncia, mas você vai receber somente no êxito, né? Então, até você receber no êxito, existe ali uma certa discrepância, né? de quanto você está investindo, quanto de fato está retornando. Porque quando você só está investindo e o retorno vai vir só na frente, então isso pode ser um problema também. Então, ficar de olho também em fluxo de caixa e também ficar de olho em todas essas questões, porque como a gente falou, às vezes são questões muito mais de negócio, muito mais questões empresariais do que mesmo a parte de tráfego, a parte de plataforma, a parte de apertar botões, que são sim muito importantes, mas a gente acredita que seja um pouco mais profundo, seja mais além disso, beleza? A gente passa muito isso, a gente orienta isso de forma muito mais profunda com os nossos clientes na parte de gestão de tráfego, que é que a gente faz a gestão, faz a assessoria mensal dos nossos clientes. E se você também quer saber um pouco mais sobre como funciona esse nosso trabalho e como nós podemos te ajudar no seu escritório de advocacia, é só clicar aqui no primeiro link na descrição e clicar para falar com a nossa equipe no WhatsApp, que lá a gente vai passar todas as informações para você, como funciona o nosso trabalho na gestão de tráfego aqui na nossa assessoria, aqui na nossa agência Landing Page para advogados, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ficou claro para você, se de repente se você quer saber mais sobre outros assuntos da advocacia, de marketing jurídico, entre outros, é só se inscrever aqui no nosso canal, tá? A gente está com 3.000 inscritos e a gente conta também com a sua inscrição e também com like no seu vídeo, para que esse vídeo alcance cada vez mais outros advogados também. Então a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. E se você também acredita que tenha outros erros que a gente não citou aqui, também deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Então ficamos por aqui, até mais e tchau!